Olá, aqui é o Wellington do produtividademassa.com e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre a auditoria interna, que é uma área que cada vez mais demanda profissionais bem habilitados, um mercado em expansão que com certeza você deve estar interessado em aprender mais sobre esse assunto. Desde já solicito que você se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe, dessa forma você nos ajuda a continuar produzindo conteúdo gratuito de ótima qualidade para vocês. Falar sobre a auditoria interna sempre é muito interessante para mim. Eu sou associado ao Instituto dos Auditores Internos, tenho as certificações CIA e CSSA. Também sou especialista em auditoria interna pela FGV, mais especificamente com MBA em Gestão Financeira, Auditoria e Controladoria. Também sou administrador, sou contador, tenho passagem por Big Four, ou seja, tenho experiência bem ampla no segmento da auditoria interna. Inclusive ajudei e ajudo hoje algumas instituições ainda a implantar suas áreas de auditoria interna. E uma dúvida muito comum das pessoas quando começam a estudar esse assunto é: o que é auditoria interna e para que é que esse negócio serve afinal de contas? Para tornar isso mais fácil, imagine o seguinte: você é empresário, acabou de abrir uma empresa para você e você tem uma preocupação. Será que as pessoas estão executando bem as rotinas delas? Você contratou, por exemplo, uma pessoa para segurança do trabalho. Será que ele está executando o trabalho dele direitinho, vendo que todo mundo está utilizando a API, ou que as marcações nos determinados locais que indicam risco estão sendo feitas, estão corretas de acordo com as NRs que regulam isso? Ou, por exemplo, você definiu normativas sobre como o processo de compras deveria ser realizado. Poderia ter no mínimo 3 cotações, por exemplo, 3 ou 4 cotações. Exigiria que, além de fornecedores locais, se buscasse fornecedores a nível nacional. E a sua preocupação, será que isso está sendo realizado? Ou ainda no outro cenário, imagine que você é um varejista ou de repente até um industrial e tem ali um grande estoque dentro da sua empresa. Você se preocupa com certeza se não está havendo desvio de matérias-primas ou de produtos acabados. Você também se preocupa se não está havendo perda de qualidade, o produto está ficando lá parado até vencer e não está indo para o mercado. E além disso, você se preocupa se de fato está tendo um bom armazenamento ou não, se aquele estoque está protegido, se existe o risco de, por exemplo, haver uma infiltração, de ocorrer um incêndio ou algo do gênero. Todas essas são preocupações suas, são preocupações legítimas que todo empresário deve ter com o seu ativo. E o que é que a auditoria interna tem a ver com isso? Bom, a auditoria interna vai funcionar como os olhos desse empresário, aqui no nosso exemplo, dentro daqueles processos específicos que ele deseja analisar. Por quê? O empresário ele nem tem capacidade, em termos de tempo, de estar analisando esse processo constantemente, como também ele pode não ter o conhecimento técnico necessário para apurar se aquele trabalho está sendo feito adequadamente ou não. Alguém pode dizer para ele que está sendo feito da maneira correta e ele simplesmente acreditar e por isso ser enganado. Infelizmente, fraudes são muito comuns nas empresas, assim como erros também são muito comuns e fazem com que as empresas percam muito dinheiro todos os anos. Inclusive, algumas empresas vão à falência devido a grandes fraudes. Dois exemplos bem conhecidos nesse tema são os casos da Enron e também da WorldCom. A WorldCom, se não me falha a memória, aproximadamente 2 ou 3 bilhões de dólares de diferença no balanço, nas DFs lá da empresa, no ano de 2001, 2002, algo assim. Você pode pesquisar um pouquinho mais sobre o tema no Google, vai ver que foram fraudes bem gritantes mesmo, fizeram uma destruição plena no valor das instituições, tanto da WorldCom como da Enron. Então você já pode ver desde aí que a auditoria agrega uma sensação de segurança para o empresário. Ou seja, imagina só que além do cenário aqui de um pequeno empresário, de um empresário de médio porte, você tem uma grande corporação, com várias unidades de negócios, várias filiais espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, por exemplo. No caso de uma entidade de capital aberto, por exemplo, há uma série de regulamentações que determinam como as DFs dela devem ser apresentadas para o mercado, visando, por exemplo, a segurança dos acionistas minoritários que também são donos dela. Ou seja, extrapola o caso do nosso exemplo aqui de simplesmente ter um empresário local. Saindo desse exemplo, nós podemos ver que o mercado é bem complexo. Você vai ter empresas que possuem vários sócios, vários donos, você vai ter SAs de capital aberto que têm regulamentações próprias, inclusive, então, exigência própria sobre como são feitas as DFs dessas instituições. Nesse caso, como a auditoria interna ajudaria esse tipo de instituição? Bom, num SA de capital aberto, vai ter ali o seu conselho de administração, mesmo uma empresa de capital fechado, mesmo sociedade limitada, pode ter um conselho de administração, que é o ente mais alto dentro do modelo de governança corporativa da instituição, como também, se não tiver esse ente, que é o conselho de administração, vai ter a diretoria executiva. Essa diretoria executiva vai ser presidida por alguém, às vezes chamado CEO ou mesmo de diretor-presidente, e normalmente a auditoria interna vai reportar ou para esse diretor-presidente ou para o presidente do conselho, o próprio conselho de administração. O que isso significa? Significa que a auditoria interna tem algo muito importante que os outros profissionais da empresa não têm. A auditoria interna é independente. Essa independência permite que a auditoria interna realize trabalho sem se preocupar com represálias, porque ela responde para o ente mais alto da instituição.
Imagina, por exemplo, que o diretor de suprimentos, de marketing, financeiro, está tendo uma conduta ou desleixada com os bens da empresa, com o ativo da empresa, ou mesmo está tendo uma conduta errada, uma conduta fraudulenta. Se o auditor interno pega uma situação dessa, se ele identifica uma exceção dessa, ele consegue transmitir essa informação para o diretor-presidente da empresa, no caso não tendo conselho de administração, ou para o conselho. E ele não vai se preocupar com a represália que vai vir desse diretor porque ele não é subordinado a ele. Ele está ali assessorando o conselho, assessorando a diretoria-presidência. Ou seja, essa independência ela é muito importante. Seria, por exemplo, muito estranho, para não dizer desastroso, você ter aí um caso de um diretor financeiro, um diretor de marketing, um diretor de operações, ser responsável pela área de auditoria interna. Seria realmente esquisito. Outro aspecto importante sobre a auditoria interna é que ela é uma atividade objetiva. Isso significa o quê? Significa que a auditoria interna realiza trabalhos que permitem a ela emitir um julgamento, uma opinião sobre algo com base nos dados coletados naquele trabalho, sem que a opinião dela seja de alguma forma manipulada por alguém ou que tenha algum viés que danifique assim o seu julgamento, que prejudique a qualidade daquele julgamento. Ou seja, não é algo subjetivo, não é algo que pode ser influenciado por alguém, é algo que com certeza tem um nível de isenção muito alto. Para o dono da empresa, para o acionista, para o diretor, o presidente, por exemplo, é muito interessante essa figura porque ele vai ajudar a ser os olhos daquele diretor, os olhos daquele acionista dentro da operação. A auditoria interna tem um envolvimento muito grande na avaliação de processos de gerenciamento de risco, controle e governança. Então esse termo GRC, governança, risco e controle, é muito comum quando se fala sobre auditoria interna e ela pode ajudar bastante a fazer com que a sua empresa tenha um desempenho melhor nesses processos. Inclusive, se você já fez o nosso curso de auditoria interna e governança corporativa, deve lembrar que em um dos tópicos dele nós mencionamos que a auditoria interna ela é algo que é preconizado por uma governança corporativa. Ou seja, se uma empresa pretende ter governança, sem ter auditoria interna, não é uma prática adequada. Com isso, nós chegamos à conclusão que a auditoria interna pode ajudar muito sua empresa a melhorar os seus processos, melhorar a sua operação, dessa forma vai adicionar muito valor por meio de um julgamento objetivo, independente, que vai conseguir agregar aí muito às suas atividades de protegendo de erros, de protegendo de fraudes, de falhas diversas que podem acontecer nos seus processos. Se você deseja aprender mais sobre esse assunto, você pode conhecer o nosso curso Auditoria Interna e Governança Corporativa, o link está na descrição desse vídeo. Peço de novo que você, por favor, se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe ele, comente aí embaixo temas diversos que você deseja que nós falamos aqui no produtividademáxima.com. Não deixe de visitar nosso blog e você pode também contribuir com o nosso trabalho adquirindo um dos cursos lá na nossa página de cursos. O link também se encontra na descrição desse vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e muito sucesso para você.